A paz do Senhor, meus irmãos, que bênção estarmos aqui juntos novamente. E eu quero gravar um vídeo hoje importante, porque nós temos visto tudo que tem acontecido nas últimas semanas aqui no Brasil e finalmente a semana passada com a aplicação da Lei Magnitsky, né, sobre o juiz, o ministro, né, Alexandre de Moraes, e muita gente fica naquela dúvida que foi levantada principalmente pela defesa do governo, se isso é justo ou se não é justo, se os Estados Unidos podem ou não podem aplicar uma lei sobre um juiz aqui no Brasil. E eu sou pastor e como pastor eu preciso estar sempre do lado da justiça. Eu preciso estar sempre dando a minha opinião de acordo com o que a Bíblia fala sobre isso. E eu queria aqui trazer, principalmente, nós sabemos o motivo pelo qual o Eduardo Bolsonaro levou todas as questões para lá para os Estados Unidos. Nós temos visto as injustiças que acontecem aqui dentro do Brasil no processo jurídico movido pelo Supremo Tribunal Federal sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós também sabemos e vimos as penas injustas que estão sendo impostas sobre as pessoas que estão presas no 8 de janeiro e da forma como o ministro Alexandre de Moraes tem perseguido de forma sumária, rápida, todo mundo que apoia a direita, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fiz um estudo principalmente sobre a defesa que o presidente, que a AGU, né, está conduzindo lá para levantar contra o ministro Alexandre de Moraes. E depois disso eu fiz um estudo bíblico para ver se é possível refutar essas argumentações que eles assim fizeram. Então, na defesa que a AGU fez, existem 4 pontos principais. O primeiro é a transparência e a legalidade, que é um processo conduzido de forma pública e colegiada. Isso nós vimos que aconteceu. A inaplicabilidade da lei, que a Magnitsky não se destina a juízes democráticos sem violações comprovadas. Isso também não aconteceu, né? Isso de fato é possível se comprovar. O respeito à soberania, os Estados Unidos não podem impor normas dentro do Brasil. Vamos ver o que é que a Bíblia fala sobre isso. E a independência institucional, né? Que o STF segue seu curso sem se sujeitar à pressão externa. Vamos ver também se isso biblicamente é sustentável, né? Então veja só, Provérbios 24, versículo 11 e 12 diz assim, ó: livra os que estão sendo levados à morte, salva os que cambaleiam indo para a matança. Se disseres, eis que não o soubemos, porventura aquele que pesa os corações não o perceberá. Ou seja, aqui nesse texto, a Bíblia fala que existe uma responsabilidade por parte daqueles que estão em volta acerca das coisas que acontecem em várias nações e em outros lugares. Nós temos visto que as pressões, né, que foram geradas em cima de pessoas inocentes quando foram presas lá no 8 de janeiro, gerou até a morte de algumas pessoas, como Clesão. Então a gente viu já morte dentro da cadeia, não só Clesão, como também outras pessoas, né? Nós temos visto senhores de idade de 70, 80 anos de idade usando tornozeleira eletrônica, usando debaixo de uma humilhação gigantesca. Então a Bíblia não nos ensina que nós não podemos fingir ignorância diante da opressão. Quando uma autoridade como o ministro Moraes, segundo as denúncias, utiliza o aparato do Estado para para perseguir e prender sem provas, como a gente tem visto o caso de Felipe Martins, o caso de Braga Neto, censurar, violar direitos, como foi o caso de Rodrigo Constantino, do Paulo Figueiredo, entre outros, e violar direitos, né, próprios, direitos fundamentais, tudo isso for verdadeiro, então qualquer nação que tenha medo de denunciar ou restringir esse poder abusivo está agindo dentro do princípio de justiça divina. O segundo argumento se refere ao fato de aplicação da legislação ou da lei ou dos instrumentos legais necessários em cima de reis e tiranos. Veja só o que diz ali Daniel capítulo 5, versículo 26 a 28. Mené, mené, tekel, parsim. Foste pesado na balança e achado em falta. Então o profeta Daniel denunciou um rei corrupto que usava o poder com soberba.
Se Moraes foi pesado na balança dos direitos humanos e achado em falta, então os Estados Unidos, como uma nação base de princípios judaico-cristãos, defensora histórica da liberdade, não tem só o direito, mas a responsabilidade de aplicar medidas da lei Magnitsky, porque pune violadores de direitos no mundo todo. Nós já vimos denúncias de Felipe Martins aí sobre ele ter sofrido tortura no cárcere. Nós já vimos aí o Eduardo Talhaferro, que está aí para liberar uma bomba acerca da forma como o ministro Moraes ele atua em todos os processos, né? Ele atua principalmente como ele atuou na eleição de 2022, que acabou cerceando a campanha do presidente Jair Bolsonaro, de uma certa forma, do ex-presidente, presidente na época. E outro versículo onde vai falar sobre a questão da soberania nacional, né? ou como a soberania nacional tem um versículo bíblico que pode justificar a ação dos Estados Unidos, é Romanos capítulo 13. Romanos 13 não justifica a opressão, mas estabelece limites para a autoridade. E ele diz assim, toda autoridade é constituída por Deus. Sim, mas também é dito que o governante deve ser ministro de Deus para o bem. Então, quando a autoridade serve o mal, ela perde sua legitimidade espiritual. Se um juiz persegue opositores políticos, viola a liberdade religiosa, impõe censura, ele não é mais um ministro de Deus para o bem, mas ele é um instrumento do mal. Nesse caso, a correção vinda de fora pelos Estados Unidos pode ser um meio de Deus para trazer juízo aos limites. E quando ele fala assim, que toda autoridade na terra deve estar sujeita à autoridade, isso está lá no versículo 1, está dizendo o seguinte, que a soberania nacional, ela tem limites. E quais são esses limites? Justamente os organismos internacionais, as organizações como Organizações Interamericana de Direitos Humanos, a própria ONU, como os próprios tribunais que são estabelecidos através daí, que eles vão detectar. E esses problemas, esses abusos já têm sido, irmão, denunciados nesses tribunais há muito tempo. E, finalmente, a soberania nacional não é um escudo para a injustiça. Amós capítulo 5, versículo 24, diz assim, corra, porém, o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Quando o governo brasileiro diz que se trata de uma violação da soberania nacional, e está ignorando o princípio maior da soberania de Deus e da justiça universal. Nenhuma fronteira nacional pode ser usada para proteger autoridades que ferem os direitos dados por Deus a todo ser humano. Liberdade, dignidade, expressão e fé. Os Estados Unidos, amados, de acordo com Isaías capítulo 10, versículo 5, 6, pode ser, sim, um instrumento de Deus para o juízo. Assim como foi para a Síria na época, ai da Síria, a vara da minha ira, porque nas suas mãos pus o meu furor. Então foi juízo de Deus contra Israel. Nós temos visto isso ao longo da história bíblica. Muitas vezes, irmãos, Deus usa nações estrangeiras nações estrangeiras para corrigir Israel quando esse se desviava. E se Deus permitiu que os Estados Unidos tomassem essa iniciativa, é possível que eles estejam servindo um instrumento de juízo contra uma liderança que se distanciou da juíza. Queridos, nós temos visto aí recentemente, esse final de semana, saiu um vídeo do Deltan Dallagnol, no qual ele fala que o próprio juiz Alexandre de Moraes, ele acabou não querendo refutar nos Estados Unidos, recorrer sobre as medidas que aconteceram lá. Eu acho basicamente que existe um lado estratégico, mas existe um outro problema também. É porque a possibilidade de que, em havendo esse instrumento de recorrer, haja um aprofundamento ainda maior, né? Porque se o governo americano tomou a posição que ele não tomou baseado só no que Eduardo Bolsonaro falou. Não, muito pelo contrário. Ele tomou essa posição já baseada em fatos. Existe um dossiê, que esse dossiê já está, inclusive, circulando na internet. Existem provas robustas, existem depoimentos, existem casos que podem ser facilmente
facilmente observados, né? E se eles tomarem essa posição é porque eles sabem o que estão fazendo. E se eles recorrem, isso tudo se confirma, a situação pode ficar pior, não só para ele, como para todo o Supremo Tribunal Federal e também para todo o Brasil. Então, que Deus abençoe a sua vida. Espero que isso tenha te ajudado a esclarecer. Eu trouxe à luz da Bíblia aqui informações importantes e que você possa hoje repensar ou analisar tudo que está acontecendo ao seu redor com um olhar mais crítico e também com a Bíblia na mão, tá bom? Deus abençoe.